Na aula passada, conhecemos a manutenção preditiva dos conjuntos acústicos, realizada através da supervisão da evolução do conjunto durante o seu uso. Essa é a aula 2 do módulo Manutenção. Aqui falaremos sobre a manutenção preventiva 1, que corrige a degradação das interfaces e restaura o acoplamento do conjunto, recuperando parte da sintonia e do fator de qualidade mecânico. Vamos lá? Se verificamos na manutenção preditiva que existe um desvio maior que 0,25% na frequência de operação do conjunto, sabemos que o conjunto não está operando de forma eficiente e otimizada. E mais, o conjunto está fora da sintonia recomendada e possivelmente com acoplamento reduzido por causa da degradação das interfaces e desgaste das peças. Quando isso acontece, é preciso fazer algo a respeito. Caso contrário, a baixa eficiência causará o aquecimento do conjunto, acelerando a degradação das interfaces e a perda de sintonia, podendo gerar problemas mais graves. Mas o que fazer para corrigir o problema? Devemos executar a manutenção preventiva 1 para restaurar as interfaces, recuperando o acoplamento e corrigindo o desvio de frequência detectado. Na manutenção preventiva 1, primeiro desmontamos o conjunto acústico e removemos os parafusos tipo prisioneiro, para fazer a inspeção visual das interfaces dos elementos. Apesar da aparência robusta do conjunto acústico, precisamos desmontá-lo com muito cuidado para evitar que durante a desmontagem, o próprio manuseio dos elementos os danifique. Qualquer amassado, machucado, arranhão, enfim, qualquer defeito no conjunto afeta o seu desempenho. E além de afetar o desempenho, os defeitos se tornam regiões de nucleação de trincas, por conta da dissipação de energia do ultrassom transmitido no conjunto. Isso significa que a ação do ultrassom no conjunto provocará o surgimento de trincas nesses defeitos. Imagine um rio que corre limpo, sem nenhuma interferência. E em um certo momento, colocamos pedras nesse rio. Nas regiões em que as pedras estiverem, o fluxo de água será afetado. Mais do que isso, nessas regiões existirá dissipação de energia o tempo todo, pois a água que corria sem problemas antes, agora se choca constantemente com as pedras. Isso é similar ao que acontece com o ultrassom sendo transmitido em um conjunto com algum defeito. Toda essa dissipação de energia acaba fadigando os elementos e gerando trincas. Por isso é necessário esse cuidado durante a manutenção dos conjuntos. Com o conjunto desmontado, devemos limpar as interfaces dele com um papel ou pano limpo e solvente para remover toda a sujeira e graxa. Precisamos também limpar os parafusos com uma escova ou lavando com ultrassom. Em seguida, inspecionamos as interfaces dos elementos do conjunto, verificando se existem ranhuras e desgastes nelas. Esse desgaste é normal e ocorre de forma natural, simplesmente pelo uso do conjunto. Porém, como vimos anteriormente, no módulo de fundamentos, essas ranhuras e desgaste reduzem a superfície de contato e diminuem a eficiência de transmissão do ultrassom na interface. Tudo isso reduz o acoplamento dos elementos do conjunto e causa estresse e aquecimento, afetando seu desempenho. Além de causar desvios de frequência, podendo iniciar aquele ciclo vicioso até a falha por fadiga. Ótimo, mas o que fazer quando o conjunto acústico estiver desgastado e com ranhuras? Devemos recuperar as interfaces. Para isso, temos que lixar as interfaces desgastadas até recuperar a planicidade, até remover todas as ranhuras e obter uma superfície lisa e limpa. É importante usar lixas acima de 600 ou 400 para garantir o melhor acabamento possível. Se a superfície de acoplamento do componente estiver muito danificada, podemos começar com uma lixa 280, mas assim que recuperarmos parte da planicidade, devemos aumentar o grau da lixa. Além disso, devemos lixar as peças sobre uma superfície plana e lisa. Para garantir uma boa superfície de apoio, recomendamos a utilização de blocos de desempenho. Um desempenho de granito classe 0, de 40 por 25 por 7 cm, é suficiente e mais barato do que um componente ultrassônico novo. Uma solução alternativa aceitável é um espelho. Devemos prender as lixas na superfície do bloco de desempenho com fita adesiva ou algum substituto. Para lixar, recomendamos movimentar a peça 2 vezes na mesma direção e girar 1/3 de volta.
Em seguida, repetir esses movimentos até a recuperação da interface do elemento. Um outro movimento que pode ser realizado é o movimento em 8. É muito importante evitar que a peça incline durante os movimentos, pois além de lisas, as interfaces devem ser paralelas. O próprio peso da peça deve ser suficiente para fazer a pressão necessária durante o processo. Além da recuperação das interfaces, é preciso inspecionar e substituir os parafusos danificados, além de limpar os parafusos utilizados e as roscas dos elementos. Apesar de não obrigatório, é muito interessante usar uma cuba de limpeza ultrassônica para limpar as peças, pois ela limpa também as partes internas, como roscas e furos. Mais à frente, conheceremos as ferramentas recomendadas para esses procedimentos. Vimos no módulo de fundamentos que alterações nas dimensões dos elementos afetam suas frequências. Por isso, devemos recuperar as interfaces o menor número de vezes possível, pois lixar as interfaces diminui o seu comprimento, aumentando a sua frequência. Devemos recuperar os elementos somente quando detectamos desvios de frequência maiores do que as tolerâncias permitidas para as máquinas de solda durante o monitoramento, e assim evitar alterações dimensionais. Uma vez que todos os elementos do conjunto acústico foram recuperados e limpos, precisamos remontá-lo. A remontagem deve ser feita com um torque controlado, sempre seguindo as instruções do fabricante. Caso não existam instruções do fabricante, antes de remontar, aplicamos uma camada fina de graxa à base de molibdênio para alta temperatura ou à base de silicone para alta pressão na superfície de contato. Desse modo, protegemos as superfícies de acoplamento para reduzir a velocidade de degradação com o uso. É muito importante aplicar um filme fino e somente na interface, nunca no parafuso nem na rosca. Se aplicarmos graxa no parafuso, as peças podem soltar durante a utilização do equipamento. Após a aplicação da graxa, inserimos os prisioneiros no sonotrodo e no booster e aplicamos torque de no máximo 0,2 kgfm ou 2 Nm, como recomendado nessa tabela. Em seguida, montamos primeiro o conversor no booster e depois essa montagem conversor mais booster no sonotrodo, sempre tomando muito cuidado para não arranhar ou amassar o conjunto. Para remontar sem as instruções do fabricante sobre o torque que deve ser aplicado, podemos utilizar os valores de referência dessas tabelas. Nessa primeira está a recomendação de torque a ser aplicada no parafuso prisioneiro que já vimos antes. Na segunda tabela, encontramos o torque aplicado na remontagem quando apertamos um elemento no outro de acordo com a frequência do conjunto. Então, se o conjunto é de, por exemplo, 20 kHz, eu devo aplicar um torque de 35 Nm. Se o conjunto for de 30 kHz, devo aplicar um torque de 25 Nm e assim por diante. Note que a quantidade de torque recomendada é muito pequena. O que permite esse torque baixo é a recuperação da interface realizada nos passos anteriores. É a superfície limpa, lisa e plana. Aplicar pouco torque é desejável porque quanto mais torque colocamos no parafuso, mais tensões aplicamos nos elementos do conjunto e no próprio parafuso desnecessariamente. Isso pode levar ao rompimento do parafuso ou danificar as roscas. Aqui vale uma observação importante. É comum usuários de máquinas de ultrassom reapertarem o conjunto aplicando mais torque nas peças quando ele começa a apresentar desvios de frequência e desgaste. E muitas vezes isso funciona, não é mesmo? Mas o que acontece quando aplicamos mais torque é que corrigimos a falta de acoplamento gerada pelo desgaste, esmagando aquelas ranhuras, com a pressão colocada pelo torque alto. Isso estressa o conjunto e o parafuso por causa das grandes tensões aplicadas sem necessidade. Por isso, esse procedimento não deve ser utilizado para ajuste de manutenção e o torque deve sempre ser controlado. Após a remontagem, o desvio de frequência deve ter reduzido. Se não reduzir, pode ser que algum componente esteja com defeito. Nesse caso, realizamos a manutenção preventiva 2, que veremos na próxima aula para descobrir e tratar o elemento com defeito. Mas ainda não acabamos aqui. Agora, já conhecemos os procedimentos da manutenção preventiva 1, que nos ajudam a manter o conjunto acústico com acoplamento otimizado e pouco estresse. Porém, para realizar esses procedimentos, é necessário utilizar ferramentas adequadas
para não danificar o conjunto durante o processo de recuperação. Lembre-se que defeitos no conjunto, por menores que sejam, podem afetar o seu desempenho, além de serem potenciais geradores de trinca. Suportes específicos para conjuntos acústicos são recomendados, porém são normalmente difíceis de encontrar. Como solução alternativa, podemos utilizar placas de 3 castanhas de torno mecânico, como suporte adaptado para sonotrodos cilíndricos. É importante cobrir o contato entre a placa e o sonotrodo com algum material para evitar ranhuras. Por exemplo, podemos colocar um papel entre o sonotrodo e a placa de 3 castanhas. Chaves adequadas também são essenciais e um torquímetro é indispensável. Nessa imagem estão chaves específicas que já têm o torquímetro acoplado. São muito boas, mas também são caras e difíceis de encontrar. A alternativa é adaptar uma chave inglesa padrão soldando um soquete de torquímetro nela. Após o encaixe do torquímetro, temos uma chave inglesa com torquímetro acoplado. Porém, essa adaptação tem um efeito colateral, que é aumentar o braço do torquímetro porque o ponto de apoio, que era a cabeça do torquímetro, passou a ser o centro da boca da chave. Essa correlação matemática contorna o problema. Nela, TAJ é o valor do torque a ser ajustado no torquímetro. TD é o valor de torque que se deseja aplicar no conjunto. L1 é a distância do centro do punho ao apoio do torquímetro e L a distância adicionada pela adaptação feita. Para facilitar o entendimento, vamos realizar a aplicação da fórmula em um exemplo prático. Se, por exemplo, esse conjunto acústico for de 20 kHz, vimos anteriormente que o torque que deve ser aplicado é de 35 Nm. Além disso, para o torquímetro do exemplo, a distância entre o punho e o centro do encaixe do torquímetro, ou seja, L1, é de 40 cm. E a distância adicionada pela adaptação, ou seja, L, é de 9 cm. Assim, aplicando a equação, temos torque a ser ajustado é igual a 35 multiplicado por 40 dividido por 9 mais 40. O que resulta num torque a ser ajustado no torquímetro de 28,5 Nm. Ou seja, para montar um conjunto de 20 kHz, utilizando o torquímetro do exemplo, eu precisaria ajustá-lo para 28 Nm. Assim, vou aplicar os 35 Nm indicados para conjuntos de 20 kHz. Para finalizar, temos outros dispositivos indicados para a realização da manutenção preventiva 1. Alguns acessórios são o espelho, que pode ser usado como substituto para o bloco de desempenho, e a cuba ultrassônica para a limpeza eficaz das peças. Na próxima aula, conheceremos a manutenção preventiva 2, que permite a identificação e tratamento do elemento com defeito. Além disso, conheceremos alguns procedimentos e os critérios de julgamento dos elementos testados. Até lá!